Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz para mais uma live de casais. E hoje o tema dessa live, como eu disse na semana passada, é o caminho de volta à felicidade do casal. Então há um retorno. Então o casal às vezes chega ao extremo de cortar relacionamento, cortar os vínculos amorosos, mas há um retorno. Tem como voltar ao ponto inicial e refazer aquela caminhada a dois. Então eu queria estar falando sobre isso nessa noite, esse caminho de volta à felicidade do casal. Felicidade essa quando os problemas da vida, ou o orgulho, o ego, a vaidade, fez com que ela cessasse, né, ou diminuísse. Mas nesse momento nós vamos estar conversando a respeito. Eu convido você a que compartilhe com outras pessoas, casais que você sabe que estejam passando por dificuldade, onde está difícil o relacionamento, a convivência. Eu convido você que você possa compartilhar com essa pessoa, dá um toquezinho enquanto estamos aqui iniciando, chama essa pessoa para essa live, para que você possa entender que um relacionamento bem vivido nunca será um peso numa vida a dois. Então um relacionamento bem vivido nunca será um peso. Só que para que ele possa ser bem vivido, tem que ser despertado em ambos, ou pelo menos em um dos cônjuges, essa necessidade, que esse que foi despertado vai orar com certeza, para que Deus possa estar abençoando o seu relacionamento. Quero convidar você para estar lendo comigo aqui, vou ler um versículo aqui, em Provérbios 17:14, que diz que, como soltar das águas é o início de uma contenda, assim antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. Então, como soltar das águas, assim é uma contenda no relacionamento, no casamento. Então, o aconselhamento da Bíblia é: afasta-se da questão. Então, eu estava lendo esse texto hoje pela manhã, eu li esse texto e li também aqui 1 Coríntios 13, 4 versículos somente, que me chamou muita atenção. Eu queria discorrer calçado com esses textos aqui, né? Você possa entender que a discórdia no casamento é como provocar uma rachadura numa represa de água. Assim é a discórdia no casamento. Então nosso intuito nessa noite é convidar você a retomar a caminhada, voltar ao caminho da felicidade do casamento. Ok? Vou ler agora os 4 versículos aqui no livro de 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade nem se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então esse é o amor que Deus nos ensina a praticar. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, é um amor que, no momento em que houver uma fatalidade, uma dificuldade, ele vai querer retornar ao caminho, lá no ponto inicial, onde houve aquele primeiro contato, onde houve onde a chama do amor despertou o coração, a alma daquela pessoa, e em face dos problemas da vida, a tendência poderá ser diminuindo, ainda mais se o casal não acostumar-se a conversar, a tratar, a dialogar, a viver juntos os problemas, a tendência é haver um distanciamento. Mas nesta noite o convite é retomar o caminho de volta para a felicidade do casal. Vamos estar orando aqui, em seguida vamos estar falando, enquanto você convida pessoas, ok? Grande Deus, eterno Pai, nessa semana damos graças ao Senhor por tudo que Tu és, nessa noite, por tudo que Tu és. Visita agora, Senhor, o coração desse meu irmão, minha irmã, cada casal que está agora a ouvir essa live, ou aqueles que vão ouvir futuramente, para no Brasil ou fora do Brasil. Senhor, me abençoar tremendamente, Pai. Fala o coração. Senhor, que possa quebrar a cadeia espiritual que esteja talvez prendendo esse casamento, Pai. E não havendo ali diálogo, não havendo tratamento, não havendo decência nessa união. Está vendo ali, está um relacionamento tenso, ó Deus, que o Senhor possa quebrar isso nessa noite. Abençoa cada casal ao alcance dessa live, Deus. E fala com cada um de nós, segundo a tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, nessa noite,
Queria falar com vocês a respeito, irmão, de como você se esforçar para retomar o caminho de volta à felicidade do casal. Porque se você se deixar levar pelos problemas da vida, o ego vai falar mais forte. Mas que você possa nessa noite entender que um relacionamento bem vivido nunca será um peso. Então não vai ser peso para você declarar o amor, viver o amor com seu cônjuge. Se você tem conhecimento desse versículo que nós lemos aqui, que o amor é sofredor, o amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor que a Bíblia ensina. Eu te convido nessa noite a estar meditando nesse versículo que nós lemos e trocando ideias aqui nessa palavra, amém? Um forte abraço, meu amigo Valdemar, brasileiro. Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer poder estar em contato com a sua pessoa mais uma vez. Então, que nessa noite você possa entender. Vamos iniciar falando que, visando manter a sanidade e a harmonia de um casamento no lar, nunca deve se irritar ambos ao mesmo tempo. Porque são muitos problemas que vêm e muitas das vezes um dos cônjuges tem uma facilidade enorme de se irritar. Então, pelo menos tem que ter a sabedoria de se conter. Como dizem os antigos, quando um não quer, dois não brigam. E às vezes uma desunião, uma discórdia no casamento, começa com uma besteirinha, às vezes sem pé nem cabeça. Mas a pessoa dá vazão àquilo ali e daqui a pouco estão dois inimigos, um de frente para o outro. Então nessa noite, eu queria dizer que você deve evitar ao máximo irritar ambos ali, perder o controle, porque isso vai dificultar a conversa, o tratamento nesse relacionamento. A todo custo devemos evitar a explosão. Quanto mais a situação ficará complicada. A calma é necessária, então será preciso que um dos dois acione o mecanismo que assegura a calma de ambos diante da situação que é conflitante. É preciso nos convencermos de que, na explosão, nada será feito de bom. Todos sabemos bem quais são os frutos de uma explosão: destroços, morte, tristezas. Portanto, jamais podemos permitir que a explosão chegue a acontecer no nosso relacionamento conjugal. Disse um pensador certa feita: há criaturas que são como a cana, mesmo posta na moenda, esmagadas de todo reduzido a bagaço, só sabem ser doces. Então, entenda bem, a cana você esmaga ela, e quanto mais esmaga, mais ela solta aquele sumo, o caldo, a garapa, vamos dizer assim, e é doce. Então, no casamento, irmão, o problema, ele tem que ser vivido. Os dois têm que saber dirimir ali o problema. Aconteceu o fato, conversar, orar, mas não chegar a ponto de ambos partirem para a gritaria e para a discussão, porque não vai chegar a um denominador comum. Vai haver o diabo vai estar alimentando essa confusão, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, está em Efésios 6:12. Então o diabo ele entra na situação, o espírito, e aquilo ali começa a intensificar, e a tendência natural é que não se chega a um acordo. Porque quando parte para a discussão, um dos dois vai querer vencer. E aí começa a falar a vaidade, o ego. Então, o primeiro conselho que nós damos, entre alguns que nós vamos falar aqui, é que não deve discutir ambos naquele momento. Um tem que tentar evitar. Aquele primeiro que tem um pouco mais de sabedoria tem que evitar essa discussão. Porque assim, aquele conflito que talvez já esteja desenrolando há dias, meses, talvez até anos. Tem casal que há anos não se fala. Ou que se fala, mas não se fala como esposa, assim como amigos. Porque quando pensa assim ali em conversar, se relacionar, há uma desunião, um desentendimento. E há, às vezes, no casamento, um cônjuge que tem muita facilidade em brigar e tem dificuldade em tratar de amor, em conversar,
em fazer uma carícia, em deixar de ser aquele gelo, aquela pedra, e ser alguém humano. Então tem pessoas que têm mais facilidade em brigar, em discutir. Isso é o campo de atuação daquela pessoa. Às vezes a pessoa, qualquer coisinha é motivo de briga, de cara feia, de rompimento. Sabemos que isso nós damos legalidade para Satanás, e às vezes aquela tem dificuldade em expressar amor, mas tem facilidade em brigar. Então aquela outra parte que percebe isso, tem que orar ao Senhor, tem que saber administrar relacionamento, mas nunca pagar com a mesma moeda. Como? Discutir ambos, para que se tente acertar através da discussão. Então a discussão não vai dar ganho de causa. A discussão vai fazer piorar o problema. Ponto 2 é nunca gritar um com o outro. A não ser que a casa esteja pegando fogo, quem tem bons argumentos não precisa gritar. Quanto mais alguém grita, menos é ouvido. Alguém me disse certa feita que se gritar resolvesse alguma coisa, o porco não morreria na hora do abate, porque ele grita muito. Gritar é próprio daquele que é fraco moralmente. Por isso precisa impor-se pelos gritos. Aquilo que não consegue pelos argumentos e pela razão. Então gritar é sinônimo de fraqueza. Quando num casamento alguém começa a esbravejar, a falar e não dá ouvido para o outro, começa a gritar a ponto de abafar o que o outro está falando, isso é sinônimo de fraqueza. Isso é não ter argumentos. É querer convencer a base do grito. E como nós dissemos aqui, se gritar resolvesse, porco não morreria. Porque porco no abate grita muito e morre. Então entenda bem, é melhor chegar à serenidade. Ou então evitar a conversa e começar a buscar o Senhor. Começar ali a tratar de maneira que aquilo ali não permaneça. Porque a discussão não vai chegar a denominador comum nenhum. Então, como voltar ao convívio, àquela harmonia do passado? Como retomar o caminho da felicidade? Evitando certas coisas, como isso, como essa que nós falamos. Evitar os dois irritar, gritar ao mesmo tempo, um gritar com o outro, esbravejar. Tem que se evitar, porque se já está crítico, se está tenso o relacionamento, tem que fazer o caminho de volta. E chegou até esse momento de uma maneira que está intragável, então já foi comprovado que não é gritando, não é esbravejando um com o outro que vai resolver. Então, faça o caminho contrário. Retorne lá no início. Para onde você está, no caminho que não vai dar certo. Retorne ao início e busque dialogar. Então, o ponto 2 é esse. Nunca gritar um com o outro. Aí, o ponto 3. Se alguém deve ganhar na discussão, desde que seja o outro cônjuge que ganhe. Porque começa a disputa, um quer provar para o outro que está certo. Então, se cada um pensar assim, se tiver que ganhe meu cônjuge. E evitaremos muitas confusões. Se nós sempre pensarmos que deixa ele ganhar, então, não deixa ela ganhar. E você ficar na serenidade como? Esperando aquele clima baixar. Graça e paz, irmão Rafa, Bruno. Esperando aquela situação baixar, o clima se assentar, para você conversar, porque tem momentos que está tão tenso o clima, que não dá para conversar sobre aquilo naquele momento. Então espera baixar, espera a situação normalizar, porque não vai ser no momento de cabeça quente, ambos de cabeça quente, que vai se resolver um problema. E como vai voltar ao caminho da felicidade se os dois não conseguiram controlar essa situação? E sempre que um fala, o outro quer falar mais ainda. Então, aquelas pessoas que não têm, não conseguem praticar isso, é aquela pessoa que você fala um negócio, ela responde na hora. Não quer nem saber a consequência. Mas não para pensar, não para deixar o Espírito Santo falar por ele ou por ela. Mas quer responder, porque eu tenho que falar. E com isso não ganha nada. Nada vai contribuir para o relacionamento. Então não tem como voltar ao caminho da felicidade se continuar com essas práticas de, não, eu vou falar também. Aí os dois querem falar. Então é melhor deixar que o outro fale. Então. Deixa ele ou deixa ela imaginar que ganhou.
Porque nessa situação é melhor você passar por alguém que perde, alguém que não vai discutir, alguém que não vai alimentar aquela conversa ali, porque não é o momento. Perder uma discussão pode ser um ato de inteligência e amor. Dialogar jamais será discutir, pela simples razão de que a discussão pressupõe um vencedor e um derrotado. Mas no diálogo não. Portanto, se por descuido nosso o diálogo se transformar em discussão, permita que o outro vença, para que mais rapidamente ela termine. A discussão no casamento é sinônimo de guerra, uma luta inglória. A vitória na guerra deveria ser comemorada como um funeral. É necessário o casal ter a determinação de não provocar as brigas. Não podemos esquecer de que basta uma pequena nuvem para esconder o sol. Às vezes, uma pequena discussão esconde, por muitos dias, meses ou anos, o sol da alegria no casamento. Então, às vezes, é uma besteirinha à toa. Mas o ego não permite, não deixa a pessoa se calar. A vaidade de falar, de responder. O provérbio diz que na multidão de palavras há um mundo de transgressão. Então é melhor se conter. O livro de Provérbios também diz: irai-vos, mas não pequei. Então, no momento da ira, qualquer ser humano vai se irar. O perigo é tomar uma atitude errada no momento da ira. Então, no momento da ira, a melhor coisa que tem que fazer é se calar. Porque conte até 10, porque de repente vai tomar uma atitude que vai acabar com o seu relacionamento por muitos dias, meses, talvez anos. Como nós conhecemos, eu e minha esposa conhecemos casais que estão há anos sem se falar. Ou se falando como dois estranhos, mas não como casal. E isso é sinal de fraqueza. Porque a humildade manda que nós consideremos o outro na melhor posição do que a gente. Então, se ele quer ganhar, se ela quer ganhar, deixe que ganhe. Conserve a serenidade para que Deus possa te usar no casamento. Mas não deixe que os nervos atrapalhem algo que talvez o Espírito Santo já esteja fazendo no seu casamento. Como eu disse na live passada, quando você detecta um problema no casamento, e às vezes a outra parte não detectou, por isso está agindo daquela mesma forma ou até pior, Deus está te dando uma oportunidade de você ver por onde deve entrar a cura. Quando você percebe que está ruim, não está legal o tratamento de ambos no casamento, e quando Deus te dá uma direção do que pode ser feito, quando você vê o defeito, isso prova que Deus está te mostrando: olha, a doença está aí. Aí agora começa a buscar o Senhor para que Ele possa te usar para curar o seu casamento, que para você voltar ao caminho da felicidade inicial. É que você possa voltar a um relacionamento saudável, de qualidade com o seu cônjuge. Então é preciso você entender isso. Entender que para você voltar ao caminho da felicidade, você tem que ceder. Não vai, eu tenho que falar, eu tenho que ganhar. Não, você não vai ganhar nada falando. Você tem que ceder. Porque a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o negar a si mesmo é você entender que a situação chegou naquele nível, ou no ponto que talvez esteja, porque não houve sabedoria de ambas as partes. Porque quando um é sábio, ela vai tentar evitar aquele confronto, vai tentar contornar a situação. Não é jogar para debaixo do tapete, não. Os problemas no casamento são para serem resolvidos, mas há um tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 a 8. Há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu e sobre a terra. Então Deus tem tempo para todas as coisas. Então tem um tempo certo de você lavar essa roupa. Tem um tempo certo de tratar esse assunto. Não é no momento da cabeça quente. Não é no momento em que o outro ou que a outra está com uma frieza, com distanciamento, ou querendo provar que está certo, que está certa. Não vai ser nesse momento. É um momento em que você vai permitir o Espírito Santo te usar para você falar uma palavra assertiva, uma palavra que vai entrar como remédio naquela ferida e curar o seu casamento. Então, o ponto 3 é esse. Você não deve jamais se considerar um ganhador na peleja
na discussão no casamento. Considere-se perdedor. Porque se você deixar que o outro imagine ser ganhador, você vai ter condições de ser usado por Deus para tratar do problema do casamento. Ponto 4. Se for inevitável chamar a atenção, fazê-lo com amor. Então, há momentos no casamento que tem que haver uma conversa. Tem que haver um acerto. Mas não é os dois de cabeça quente. Se for inevitável e tem que conversar com a pessoa sobre o que está acontecendo, faça com amor. Se for você tiver que cobrar alguma situação, falar alguma coisa, mas faça assim, mas com amor. Não vá você, no momento da raiva, jogar na face dele ou na face dela tudo que passa pela sua cabeça, tudo que vai no seu coração. Porque você vai, com certeza, piorar a situação. Para você voltar ao caminho da felicidade, você vai ter que ceder. Né? Você vai ter que ceder. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica o lar, toda destrói com suas próprias mãos. Então alguém tem que ceder para que Deus possa usar aquele coração que está mais atento, aquela vida que percebeu que há uma situação ali pairando naquele momento do casamento que não é normal. Se você tiver atenção, você vai perceber que o problema vem do nível espiritual. São demônios que criam naquele clima ali uma situação que ataca um casal. Só que tem um que pode ter essa serenidade de entender, peraí, eu tenho que me segurar. E no momento certo, você fala o que tem que falar. Mas se tiver que falar naquele momento, ele fala com amor. Para você falar com amor, você vai ter que engolir algumas coisas. Para você ignorar o que está sendo falado por outro cônjuge, você vai ter que engolir algumas coisas. Então trate com amor. Porque entenda bem, o amor sempre vai vencer. O amor sempre vencerá. Entenda bem. Que você tem que praticar o amor, porque o preço, o retorno à felicidade, alguém tem que pagar esse preço. Alguém tem que ceder para que o lar saia vitorioso. Não os dois, nós vamos discutir e vamos resolver lavar roupa aqui agora. Não, alguém vai ter que ceder para que o lar realmente seja vitorioso. O ponto 5. Nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Então, para você voltar à felicidade no casamento, ter um relacionamento saudável, você nunca vai poder jogar no rosto do cônjuge aquelas coisas ruins que aconteceram no passado. Porque tem pessoas que guardam situações difíceis, guardam mágoas, guardam ressentimento, e quando o casal, às vezes, um dos cônjuges pensa num momento qualquer, no relacionamento, no carinho, no abraço, no afago ali, alguém joga na face, mas você fez isso, isso e isso. Semana passada, mês passado, ano passado, consegue guardar dia, mês e hora, mas não consegue praticar amor. Então isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de fraqueza e não de ser forte. Porque verdadeiramente forte é aquele que consegue engolir, consegue sentir a pancada, mas segurar uma boa base e tratar com amor. Aí sim, isso é que é ser forte. Isso é que é ser sábio. Mas quando você responde na hora, porque tem que falar, tem que desabafar, porque como você vai conseguir voltar à felicidade inicial do casal quando pela primeira vez se apaixonaram ali, se entregaram um ao outro, se você continuar tratando dessa forma? Pelo contrário, vai haver um distanciamento e vai acabar chegando às barras do divórcio. Então, eu repito, para que você possa entender e voltar ao caminho normal da felicidade, você tem que jamais jogar na face do cônjuge coisas erradas do passado, com a intenção única e exclusiva de agredi-lo, de machucá-la. Aí você joga na face, não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, você vai perder mais ainda, vai piorar a situação. Ponto 6. A displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Então, a displicência quer dizer não ligar, fingir que não está vendo, não dar atenção, dá até para entender se for feito com outras pessoas que não seja o seu cônjuge. Porque de repente alguém tem em dado momento situações que não te agradam, que te ferem, que te incomoda. Então você diz para ele que não dá atenção para aquela situação naquele momento ali, com outra pessoa, é normal. Agora com o cônjuge não. Ser displicente com o cônjuge é uma casa
onde vai ter duas pessoas vivendo como estranho. Aí a displicência é um sinal de rejeição. A pessoa vai estar dentro de casa ou no casamento com displicência com o cônjuge. Não. Então, até é admissível que você cometa esse ato de displicência com qualquer outra pessoa, menos com o seu cônjuge, que você vai estar pecando diante de Deus. Ponto 7. Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Para chegar a um acordo, de repente você vai ter que perdoar. Quantos casais dormem brigados? Quantos casais dormem com os ânimos acirrados? Dormem às vezes um de cabeça para baixo na cama, sentido contrário do outro, só para não falar, só para não se relacionar, só para não tratar ali, para não perdoar uma ofensa. Porque, como eu já disse no início, tem pessoas que valorizam mais a ofensa, tem mais facilidade em valorizar a ofensa do que tratar com amor, com carinho. Porque, de repente, vem de um lar onde era normal gritar, normal xingar, normal desprezo, normal ser displicente um com o outro. Aí casa e traz isso para o casamento. Então, tem pessoas que até vibram para brigar, que é para não se relacionar. Tem pessoas que até qualquer coisa é motivo de cara feia. Aí como vai voltar a harmonia no casamento, a um caminho da felicidade, se a pessoa continuar tratando um outro assim? Como? E dormir magoado, e dormir virado de costa para o outro, e dormir de cabeça para baixo na cama, nunca resolve a situação. E não entende como o casal vai dormir assim, brigado um com o outro, sem falar, horas, dias, meses ou anos. Quantas e quantas vezes está dormindo nessa cama e o demônio tem um demônio no meio dos dois? Porque se não conversou, se não perdoou e vai dormir assim, é porque tem mágoa. E onde tem mágoa tem demônio. É duro falar isso, mas é uma realidade. Onde tem mágoa tem demônio, porque a Bíblia diz aqui, ó, o amor, 1 Coríntios 13:6, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então esse é o amor que a Bíblia ensina. Se não estiver vivendo esse amor, e estiver indo dormir várias e várias noites, meses, anos, de cara feia um para o outro, você não está praticando o amor do Senhor, está praticando a ira, a contenda e a mal que está vindo diretamente do inferno. O espírito do inferno, um demônio qualquer, jogou um dardo no seu casamento, atingiu as mentes, e ali a pessoa vai dormir de cabeça quente um com o outro, não fala. E o que é pior, se for cristão, é pior ainda, ir para a igreja com esse pensamento, com essa prática de dormir brigado, de falar na igreja, falar na rua, mas não falar dentro de casa, de não ter força para se relacionarem, porque guarda a mágoa um do outro. Aí quando vai dormir, lembre das mágoas. Para não conversar, para não corresponder, a pessoa alimenta as mágoas. Aí fica igual cães lambendo ferida. Então, tem que haver quebrantamento. Tem que haver quebrantamento. Não se pode ir. Essa noite, por exemplo, se você está brigado com o seu cônjuge, não pense em dormir sem falar com ele ou com ela. Peça perdão. Ah, mas foi ele que me magoou. Peça perdão. Ah, mas foi ela que me magoou. Peça perdão. Não importa quem te magoou, meu irmão. Perdão não é sentir no coração. Perdão não é porque você é bom, não. Perdão é sinônimo de sabedoria, meu irmão. Só perdoa quem é sábio. E tudo que o demônio quer é que você durma brigado com ele ou brigado com ela. Sem falar em relacionamento, porque o que ele menos quer para você é que vocês sejam felizes no relacionamento conjugal. Por isso que ele alimenta a ira, alimenta o rancor, alimenta pensamento de coisas erradas no passado. Assim, como você vai voltar ao caminho da felicidade a dois? Ao caminho da comunhão do casal? Ao caminho onde ali troca-se energias no relacionamento? Por quê? Você está guardando mágoa, está guardando rancor. E não tem como culpar o cônjuge. O culpado é você. O culpado sempre seremos nós. Por quê? Temos a tendência natural de culpar o outro. Ah, mas eu faço isso porque ele é assim. Eu faço isso porque ela é assim. Mas nunca para pedir perdão. E sempre quer alimentar contendas.
e nunca tem o cuidado de tratar com carinho, mas não, só com ira, com raiva e com rancor. Prefere andar de cara feia para não ter contato com o outro ou com ela, mas não dá um sorriso sequer, que é para não dar liberdade. Isso é ser alimentado pelo inferno. Então entenda bem, para voltar ao caminho da felicidade, temos que quebrar isso. É não deixar que o diabo tenha força no nosso relacionamento. É não permitir que o nosso relacionamento seja influenciado por Satanás. Então, se for dormir, peça perdão. Chegue para ele, chegue para ela. Eu sei que é difícil pedir perdão, porque aí que nós vemos que o clima é espiritual. Não é fácil pedir perdão. Mas você não tem que sentir algo para pedir perdão, não. Você tem que ter sábio. Mesmo que doa a sua carne, mesmo que você sinta ali algo te fisgando, mas não chega lá e peça perdão. Ah, mas foi ele que errou, foi ela. Peça perdão. Sabe por quê? O perdão traz cura. Perdão traz conserto. O perdão cura relacionamentos. Então peça perdão. Mas não viva uma vida em que você vá dormir uma ou mais noites sem falar com ele ou sem falar com ela, ou de cabeça para baixo na cama, ou então bota a criança para dormir no meio dos dois. Isso é perder as bênçãos de Deus no seu casamento, ok? Então o ponto 7 nessa relação, situações que podem ser sanadas para que haja um retorno ao caminho da comunhão no casamento. É sempre que for dormir, houve uma mágoa durante o dia, houve um ressentimento, peça perdão. Não importa quantas vezes você perdoou, peça perdão. Aí você não vai dar margem para o diabo usar aquela situação como uma promissória no mundo espiritual de autorização sua para atacar o seu relacionamento. Porque você cortou mal quando pediu perdão. Certa feita, eu já em algumas lives atrás, eu falei de uma ilustração de uma senhora, uma nova convertida, e eu acredito que caiba nessa live de hoje, e de repente você ainda não ouviu. Eu tomei conhecimento que um jovem casal teve ali um certo atrito quando a esposa naquele casamento se converteu ao evangelho. O esposo não admitia a esposa cristã. E aí ele começou a fazer coisas que ele não fazia anteriormente. Começou a beber, andar com amigos na rua, chegar tarde em casa, para provocar aquela esposa que agora era cristã. E ela amava muito aquele esposo, ele também amava. Mas nesse momento que uma das partes, ou ambos estão tensos, com a mágoa no coração, é difícil praticar ali o amor. E pelo contrário, ele queria derrubar aquela mulher, ele queria ver ela, achava que ela estava sob um pedestal. E ele queria derrubar aquela mulher. Então ela foi pedir ajuda na igreja, e ali naquela igreja, o casal de pastores orientou ela como fazer, orava com ela, aconselhava ela. E ali, aquela senhora passou a receber aqueles conselhos, chegava em casa, ela colocava em prática tudo que ela aprendia. E ela também orava pelo esposo. E que sempre que ela orava, piorava a situação. Por quê? O diabo ele faz isso para você desistir. Muitos param de caminhar porque dizem, eu comecei a caminhar e as coisas começaram a piorar. Eu comecei a caminhar para Jesus e piorou meu casamento, minhas finanças. Isso não, entenda bem. O diabo, quando não pode empurrar, ele puxa. Então quando ele faz muito barulho é porque ele está perdendo. Então ele apela para situações que sabe que vai te incomodar, para você parar de buscar. E aí aquela senhora continuou buscando, e cada vez mais ele estava piorando. Então um dia, ela foi orientada a fazer um dia especial para ele, em alimentação, arrumar a casa, se preparar. Então de manhã ele saiu para jogar bola, ela sabia que ele jogava bola, voltava para almoçar, depois voltava tarde para a rua novamente. Aquele dia o que ela fez? Ela deixou ele sair, arrumou a casa, fez uma comida excelente para ele. E aí, após fazer aquele almoço, ela preparou a mesa para ele chegar e comer a melhor comida, como ele gostava. Ela se arrumou toda e ficou prontinha esperando ele para declarar seu amor por ele. E ali, da hora do almoço, ela esperou, a comida começou a esfriar e não chegou. E ali é claro que ela sentiu, mas ela se predispôs naquele dia a deixar Deus usar ela a ponto de falar ao coração do seu esposo. E ali ele
não volta para casa, ela vai, tira o desfecho toda a mesa, arrumou a casa e tal, e falou, na noite eu vou repetir. Vou preparar uma noite especial para ele. E à noite, ele não veio à tarde tomar café, e só voltou realmente tarde da noite. O que ela fez? Fez uma janta, fez outra comida, que eu não comia comida requentada. Fez uma outra comida, preparou a mesa, colocou luz de vela na mesa, colocou as velas, quando chegaram, ela acendeu as velas, arrumou a cara e novamente ela se arrumou, se perfumou toda para esperar a sua esposa. E ali aquele homem estava na rua, ele na rua, bebendo o dia todo, revoltado com a esposa. Aí ele chama os colegas para ir para a casa dele com ele. 4 colegas, ele fala, vão lá para casa, eu vou pagar essas rodadas aqui, mas vocês vão me fazer um favor. Vão lá em casa comigo, minha esposa agora é crente, eu não gosto de crente, e eu vou acabar com o que ela está fazendo comigo. Ela está fingindo muito, eu não gosto disso. E eu sei que é fingimento. Hoje eu vou fazer ela cair do galho. E ali aqueles colegas aceitaram. Receberam bebida de graça, né? E foram. E não conheciam a esposa dele. Foram até a casa dele. E ali quando chegaram, que ele tocou a campainha, com maior brutalidade, batendo na porta. Quando ela vai abrir, que eles olham aquela casa arrumadinha, tudo limpinho, cheiroso. Os 4 colegas entraram sem graça. Ele não, ele entrou, sapato, pisando tudo. Arruma comida para nós 5 aí. E a mulher com uma educação, sim, meu bem, ela não esperava que ele viesse com mais 4 amigos. Mas ela não deixou aquilo abalar. E ela permaneceu firme, que a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resista o diabo que ele fugirá de vós. E ela queria ver harmonia no seu casamento, ela queria ter um esposo, além de harmonia, ver também salvo no Senhor. E aí aquela mulher vai, começou a responder ele com carinho, ele com brutalidade, ele com carinho. Os colegas queriam até tratá-la como ele combinou com ele. Mas eles não sentiam isso, porque ele estava vendo a maior dedicação daquela esposa. E ali ele pagou para eles ajudarem ele. E ele falando daquela forma com brutalidade, para eles seguirem ele. Mas os 4 ficam mobilizados de ver aquela mulher com tanta educação. E colocou comida para ele, comida para os 4. E ali, ao invés dele comer, ele começou a reclamar da comida. E os 4 comendo sem graça, sem saber o que falar. Eles queriam sair dali o mais rápido possível. E aí ele, com brutalidade, diz a minha comida está fria, bota outra comida para mim. E ela foi, trocou, fez outro prato para ele com brutalidade. Teve um momento que os colegas dele não aguentaram e falou, cara, como é que você faz isso? Tua esposa tem uma educação com você, tua esposa com uma dedicando o melhor para você respondendo dessa forma, cara. Aí ele ficou magoado porque ele queria que eles ajudassem ele. E nisso, ele é muito revoltado, ele fala com eles, cara, vocês para me ajudar, para você ficar do lado dela. Aí ela falou, tua esposa é muito bacana com você, mas eu estou fazendo isso com ela, rapaz. Aí naquele momento, ele falou, minha senhora, como é que a senhora suporta isso, minha senhora? Aí ela falou, não, moço, eu amo muito esse homem. Mas como a senhora ama esse homem desse jeito, ele com essa brutalidade com a senhora? Falou, não, Jesus tem fortalecido. Eu aceitei Cristo na minha vida e Deus tem me dado força. Eu vou ver ele servindo esse Deus. Nós vamos viver uma vida abençoada como casal. E ali ele ficou sem entender nada. E ali quando ele falou, mas como é que esse negócio, Deus fez na vida da senhora? Isso ela contou em rápidas palavras para eles. Como é que Deus entrou na vida dela? E ali eles sentiram um negócio neles que não dava para explicar. E ali ele vai e grita, os 4 se convertem na sala dele. Ele fica revoltado de ver aquilo. Aí ele ficou querendo explodir mesmo agora com eles 4, com a mulher. Aí ele tenta fazer de tudo. E a mulher não saiu daquela posição, permaneceu tratando ele com carinho. Aí não suportou e também vai e se converte naquela sala. Falou, mulher, eu também quero isso que tu tem. E ali agora ela tratou de 5, esposo mais 4, com maior carinho, atenção. E naquele dia, ela ganhou o seu esposo. Naquele dia, ela viu que como é gratificante esforçar, dar de si o máximo para voltar à felicidade do casal. Então ela ali viu como foi tão bom para ela retomar o caminho de volta para a felicidade daquele ambiente, daquele lar. Então entenda bem, você tem que ceder, não adianta querer brigar. Não adianta querer bater. O amor tudo suporta, tudo crê. Então como voltar ao caminho da felicidade no casamento? É não deixar o seu eu falar. É não deixar o seu ego estragar aquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Não importa se é você homem ou se é você a mulher no casamento. Aquele cônjuge que perceber
o que Deus tem mostrado, tem que ceder para o Espírito Santo usar. Se você não é cristão, mas você ainda não tem essa experiência, minha irmã, mas você vai entender. Se você não reagir, não vai ter briga. Não precisa ser crente para você aprender isso. Se você não reagir, não terá briga. Então, trate com amor. O amor vai vencer. Com o amor tudo suporta, tudo crê. Estou falando para você uma coisa que eu vivi. Eu falo do que eu vivi. Então entenda bem. Então, já disse o ponto anterior, você não deve dormir magoado, sem resolver a situação, ou sem perdoar naquela noite. Então agora o ponto 8, você pelo menos uma vez ao dia dizer uma ou outra uma palavra carinhosa, falar o quanto ama. Então procure, nesse 8º ponto, procure declarar o seu amor para sua esposa, para o seu esposo. Como eu falei, devido aos problemas que nós temos na nossa sociedade, são tantas coisas que, se deixarmos ser levados pelos problemas que de perto nos rodeiam, nós não vamos ter nunca disposição para tratar com carinho o nosso cônjuge. Mas, indiferente a tudo isso que te cerca, procure durante o dia falar a palavra de amor com seu cônjuge. Fala para ele quanto você o ama. Fala para ela o quanto você a ama. Trate com adjetivos carinhosos, como minha flor, minha gata. Trate dessa forma que você vai... De repente é difícil iniciar, mas é como corrida, vai aos pouquinhos, mas tem que tratar com amor. Se você não pode dar um carro para ela, uma casa, dá um bombom, meu irmão, mas trate com amor. Se você não pode dar o mundo para essa pessoa, dê carinho, dê atenção. Aí você vai ter como voltar naquele caminho inicial da harmonia, da felicidade no casamento. Então, pelo menos uma vez por dia, fale algo que você mexa com o íntimo dessa pessoa. Valorize essa pessoa. Fala como ele é importante, como ela é importante na sua vida. Aí você vai ver como muda. Você vai ver como é fácil. Se você nunca falou, comece a fazê-lo. O importante é você começar. É para a sua felicidade, é para a harmonia no casamento. Comece a fazer, meu irmão. Você não pode deixar os problemas sufocarem o seu relacionamento. Então, pelo menos uma vez no dia. Começa uma vez, pelo menos, depois você vai aumentando. Porque você vai ver que é tão legal, tão gostoso se tratar com amor, e a resposta é tão satisfatória que você vai querer fazer isso toda hora. É tão gostoso. Ponto 9. Cometendo um erro, saber admitir e pedir desculpas ou perdão. Então, quando você cometeu um erro, outro ponto, penúltimo ponto. Quando você cometeu um erro, admita o seu erro. Se você está pensando em voltar ao caminho da felicidade e da harmonia do seu casamento, admite que você erra. Ah, não erro. Quem erra é ele, quem erra é ela. Porque é diabólico esse pensamento da pessoa se ver sempre como justo, sempre como perfeito, como perfeita, e o culpado é sempre o cônjuge. Você nunca vai ver a mão de Deus no seu casamento. Você nunca vai conseguir voltar ao caminho da felicidade do seu casamento se você não souber pedir um perdão por ter cometido um erro. Ah, não peça não, ela é muito bruta, ela é muito bruta. Não, meu, peça perdão. Porque vai quebrar um braço, uma perna sua, se você pedir perdão? Você vai perder? Você tende a ganhar, meu irmão. Peça perdão. Ah, mas quem errou foi ela. Peça você. Quem errou foi ele. Peça você. Porque você sabe. Tem pessoas que falam assim, eu não senti no coração, meu irmão. Não vai sentir nunca. A Bíblia de coração procede a saída da vida. Você não vai sentir nunca. Porque ninguém perdoa porque é bom. Ah, eu sou bonzinho, perdoa. Mentira. O perdão é a sabedoria de Deus na nossa vida que nos leva a pedir perdão. Então, não deixe seu casamento se estragar por falta de perdão. Inclusive, são dois pontos que é um ponto quase parecido com o que falei lá no início. É sobre o perdão. Mas pratique perdão, porque perdão traz cura. Então, para você ter um relacionamento abençoado e caminhar de volta para aquele início do amor a dois, comece a praticar pedir perdão. E o último ponto. Um ditado antigo que diz, quando não quer, dois não brigam.
Então, o mais rápido possível, retorne à comunhão. A sentir que o clima está ali pegando para uma briga, para um paga para capar. Irmão, sai desse clima, desse calor da situação. Diminui o seu calorzinho, a sua pressão. Conte até 10. Cante uma música, beba um copo d'água, mas não revide. E procure baixar a tensão naquele momento. E o mais rápido possível, retorne à intimidade do casamento. Retorne à comunhão, à conversa, como nós já falamos aqui do perdão. Retorne ao carinho. Retorne a você tratar ele e ela com amor. Chama de meu bem, meu amor, minha amada, meu príncipe. É melhor isso do que você estar xingando dentro de casa. É melhor isso que você está tratando de uma maneira que o diabo vai usar aquela postura, aquela situação, para poder atacar mais ainda o seu casamento. Eu tenho dito aos irmãos na igreja que palavras ditas no mundo natural, elas são assinaturas no mundo espiritual. Porque o diabo ele pega as promissórias de erros nossos e lança contra a nossa face. Ele pega os nossos erros como promissória de atuação, de autorização. E esses erros que nós praticamos e não reconhecemos esses erros, dão legalidade a ele para nos atacar. Então entenda bem, você tem que praticar o amor, o carinho, a união do lar, tem que ser praticado. Então faça isso. E isso vai propiciar você voltar à caminhada inicial desse relacionamento. Eu tenho convicção que um dia vocês se olharam, algo brotou no peito ali, a pressão subiu, os olhos latejaram, o suor saiu e ali as mãos começaram a suar, porque quando o amor se apresentou na forma daquela pessoa. Então, os problemas que podem ter tirado vocês do trilho. De repente, o casal que está me ouvindo agora, não sei em que lugar do mundo, talvez na minha própria vizinhança aqui, quem está nos ouvindo agora, entenda bem, você tem como voltar a isso. Tem como voltar essa caminhada para uma felicidade do seu casamento. Basta você anular as coisas que nós falamos aqui. Não deixa a mágoa tomar conta da sua mente. Porque no livro de Provérbios diz que se te mostrar de frouxo no dia de angústia, a tua força fica pequena. Então o que acontece? Comece a praticar no seu casamento isso. Você verá como irá mudar. Você verá que testemunho dessa moça que eu falei, que ganhou esposos amigos e teve um casamento abençoado, não é difícil. Não pode ser até difícil, mas não é impossível. Porque comigo, eu sempre digo, comigo aconteceu da mesma forma. O casamento estava acabado praticamente. Já estava querendo sair de casa. Mas graças a Deus que já estamos há 43 anos de convivência, 40 de casado, porque Deus curou. E aquilo que houve na década de 90 de chegarmos às barras de separação, faz parte de um passado. Então, amanhã você também tem condições de estar contando sobre o que Deus fez no seu casamento, contando de como mudou, contando que você entendeu que um relacionamento bem vivido nunca será um peso. Você vai entender que você saber viver o seu relacionamento, com coisas que nós falamos aqui, até outras coisas mais, você vai ver que não vai ser peso para você ser casado. Não vai ser peso para você tratar o seu cônjuge com amor. Porque você quer estar bem com ele, quer estar bem com ela. Então, que você possa pensar no que nós conversamos aqui, nós vamos estar orando. Que você possa colocar em prática a partir de hoje. Começa a colocar em prática hoje é dia 23 de agosto de 2023. Que você possa, a partir desta noite, manhã e tarde em outros lugares, em outros países, que você possa, a partir dessa live, estar praticando e voltar à comunhão no seu lar, ok? Então vamos estar orando. Se você passa por alguma dificuldade agora, coloque diante de Deus. Peça para o Espírito Santo visitar agora a sua vida. Né? Vamos estar orando. Grande Deus, eterno Pai, te damos graças por esse momento. E que o Senhor nos permitiu estar aqui tratando, ó Pai, de situações que tentam atrapalhar o relacionamento a dois e que muitas das vezes não permite um retorno ao caminho da felicidade no casamento.
Toma nas suas mãos os irmãos que entraram nessa live, a mãe Rafa Bruna, nosso irmão Valdemar Brasil, e outras pessoas que entraram, Jaqueline, outros irmãos. Toma nas suas mãos, Deus. Onde vai chegar nessa live nesse momento, que o Senhor derrame o teu Shekinah sobre essas vidas, Pai, de maneira que elas possam, Senhor, viver o amor que o Senhor ensina na sua palavra. Não o amor do físico, Pai. Não o amor, Pai, das novelas e dos filmes, não. Mas é o amor do seu Espírito, Deus. É o amor do Espírito Santo que nos ensina, Senhor, a suportar algumas coisas no nosso relacionamento. Porque assim é uma porta aberta para a cura acontecer. Então, Pai, dá sabedoria para cada uma das nossas vidas. Tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então toma nas suas mãos neste momento, Pai, Senhor, que essa vida que está ao alcance dessa oração seja visitada pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, esse casamento não está vendo harmonia, que a partir dessa noite, Senhor, tenha liberdade nesse casamento, nesse relacionamento, nesse noivado que talvez tenha sido rompido, Pai. Nessa pessoa que estava pensando em se casar, porque vivia muitos anos juntos, mas nesse momento que pensou em legalizar seu relacionamento, houve um problema, uma entropia, e não estão se entendendo, Senhor. Toma nas suas mãos esse casal que dorme todos os dias, Pai, virado na cama, ele para um lado, ela para o outro lado. Esse casal coloca a criança no meio para dividir o casal, para não encostar-se um no outro. Toma nas suas mãos, Pai. Sabemos que tudo isso é influência satânica, ó Deus, que vem para atrapalhar o relacionamento do casal. Mas nesta noite, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, ó Deus, de maneira que a partir deste dia, eles sintam a graça do Senhor envolvendo, ó Pai, suas vidas e seus corações. Eu entrego nas tuas mãos que nessa noite haja cura para essa vida, haja cura para esse casamento, ó Deus. Que seja isso para a tua honra e para a tua glória. Abençoa essas pessoas que estão ao nosso alcance. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém. Eu queria agradecer você que esteve conosco nessa live, que dividiu esse espaço conosco, nos permitiu entrar na sua casa, no seu carro, para estarmos conversando o que fazer, ou como fazer, para retornar o caminho de volta, né, à felicidade conjugal. Então, esforça-se, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar, porque a Bíblia diz que tudo que o homem, tudo que o ser humano semear, ele ceifará. Quando se plantou, ele vai colher. Mas cedo ou mais tarde você vai colher. Porque o mal nunca vai vencer o bem. Entenda bem. O Senhor é a verdade, Ele só caminha a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, Satanás é a mentira, Ele diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira, João 8,44, você pode entender, o mal nunca vai vencer o bem, nem a mentira nunca vai vencer a verdade. A verdade vai sempre prevalecer. Então que nessa noite você possa guardar o que foi dito aqui, que você possa começar a praticar. Eu vou ouvir você na próxima live contando que algo de bom aconteceu no seu casamento. Amém? Deus abençoe a sua vida, seu relacionamento, seus filhos, ou aqueles que planejam ter filhos, Deus possa estar abençoando seus projetos de vida. Deus é contigo, meu irmão. Na próxima quinta-feira, assim permitindo o Senhor, estaremos aqui com uma outra live de casais, tratando sobre esse relacionamento a dois. Também eu abro esse espaço para convidar você para estar conosco no dia 30 de setembro de 2023, lá no sítio Casa Branca, onde vamos estar ali fazendo o encontro ali, o 8º jantar de casais com palestra. Nesse encontro, nesse jantar, pode ir casados, noivos e amigados. A palestra cabe para esses 3 grupos de pessoas. Então que você vá e você vai ouvir, você vai ter um momento de comunhão, um ato profético ali. Por isso deve se levar uma par de aliança, até a sua mesmo, ou uma aliança de bijuteria, para ser feito esse ato profético. Mas dia 30 de setembro, às 19h30 da noite, aqui no bairro do Bagaça, Guaratiba, RJ, próximo ao Parque Shopping, onde você vai estar celebrando conosco um jantar abençoado e ouvindo uma palestra que vai fortalecer o seu relacionamento. Então aqui termino, pastor Márcio Cruz da Comunidade Evé, que você possa estar na próxima live conosco. Convide outra pessoa para estar junto com você e estarmos todos juntos aqui compartilhando a palavra do Senhor e de experiência que faz com que o casamento mude. Deus te abençoe e te guarde. Você que está no Brasil, uma noite de descanso. Você que está em outros países,
e como a África, Estados Unidos, Portugal, tem alguns irmãos conhecidos. Deus também te abençoe e te guarde, que você possa compartilhar para outras pessoas essa live. E guarde, um relacionamento bem vivido nunca será um peso. E você, tendo esse pensamento, você conseguirá retornar o caminho de volta à felicidade do seu casamento. Deus te abençoe e te guarde. Shalom Adonai. Deus é contigo, meu irmão. Vencedor e vencedora do Senhor.